O deputado Jean Willis. Obrigado, professora Dorinha, agora presidindo essa audiência pública. Deputada Cida Borghetti, quero parabenizar pela realização dessa audiência pública, junto com o deputado Osmar Serralho, que é o requerente dessa audiência. Eu acho que ter construído esse espaço para o debate já é importante, sobretudo para a professora Dorinha, que é a relatora da proposição legislativa. Bom, é fato que há uma desvalorização do professor, uma desvalorização social e profissional do professor nos dias de hoje. Há municípios que não pagam sequer o piso, não respeitam sequer o piso salarial. Há professores que não contam com nenhum tipo de programa de formação continuada. Então, a desvalorização é um fato. E também há uma tendência de se colocar nas costas do professor, de responsabilizar o professor por todos os males ou pela solução de todos os males que há na escola. Isso é fato, eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. E nossa intenção, né, não só dos gestores públicos, da sociedade civil organizada, mas de nós, da Comissão de Educação, é buscar uma solução para esse problema, que me parece grave. Agora, em que pese tudo isso, eu devo confessar que eu me identifiquei bastante com as falas da Claudir, com a fala da Clélia e, de alguma maneira, com a fala do Jefferson. Muito mais. Porque, em vez de falar em violência na escola, nós deveríamos falar em violências na escola, no plural. Porque há muitos tipos de violências praticadas na escola. Não só aquela praticada de professor contra aluno, que é noticiado com certo alarme pelos meios de comunicação de massa, mas a violência entre os próprios alunos, entre os pares, que hoje é chamada de bullying, por exemplo. E a violência do professor para o aluno, todas as humilhações que muitos professores submetem a alguns alunos, sobretudo quando esse aluno traz a marca da diferença, quando esse aluno está fora da norma, ou esse aluno está fora de padrões estéticos e comportamentais consagrados por essa sociedade. Então, a professora humilhando aluno porque é gordo, porque é negro, porque é adepto do candomblé e da umbanda, porque é um aluno gay, né? A gente nunca pode esquecer que há uma infância LGBT, afinal de contas, eu não nasci de uma chocadeira, eu tive uma infância. E essa infância é muito vitimada na escola. Então, seria muito interessante a gente falar em violências no plural na escola e entender que todas elas merecem uma resposta. É claro que o aluno que está praticando, isso apareceu tanto na fala do Jefferson quanto na fala da Solange, é claro que o aluno que pratica a violência contra o professor não é necessariamente o aluno que vive num ambiente de pobreza e que é vitimado por uma violência anterior à chegada na escola. Isso é fato também. Por isso mesmo a gente tem que ter cuidado com leis que tendem a generalizar e tratar toda a realidade brasileira como se fosse única. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com leis assim, que não observam as diferenças. As escolas também existem na sua pluralidade. As escolas são muito diferentes entre si, não só por conta da diferença do corpo docente e do corpo discente de cada uma delas, mas da relação de cada escola com o seu entorno específico. As escolas são marcadas pelas identidades culturais, ou seja, uma escola no norte do país é muito diferente de uma escola no sul do país, uma escola do nordeste do país é muito diferente de uma escola do sudeste, e uma escola da capital é muito diferente de uma escola do interior. Nós temos que tratar a escola nessa pluralidade, nessa diversidade, antes de tentar impor a essa escola tão diversa uma lei que por mais que a deputada Cida tenha dito que não, uma lei que tende, sim, a criminalizar. O projeto dela não faz isso, mas o projeto dela faz parte de um conjunto de projetos apensados, do qual faz parte desse conjunto um projeto que quer criminalizar mesmo, inclusive aumentando penas. Quer dizer, a resposta que a gente dá para um problema que é muito mais complexo é a resposta de criminalização, de ampliação do Estado penal. Aliás, essa é a resposta que a gente dá para tudo nesse país. Basta que os meios de comunicação tratem com alarde, com sensacionalismo um tema para que a resposta seja prisão, prisão e prisão. Mandar as pessoas para a prisão, como se a solução fosse essa, como se as nossas prisões fossem de fato espaços de recuperação e ressocialização de pessoas. E a gente sabe que não é. Nós temos que pensar na violência extraescolar, né? Quer dizer, incluindo aí a própria violência do Estado contra os alunos. Quer dizer, que respeito pode haver por autoridade, e aí eu vou falar nesse momento das escolas públicas e da maioria das escolas públicas, porque eu também não quero dizer que em todas as escolas públicas acontece isso.
Quer dizer, mas em muitas escolas públicas em que o aluno desrespeita essa autoridade do professor, que relação o aluno pode ter de respeito com a autoridade se ele vive num lugar onde a autoridade se impõe pela arma? Seja a arma da milícia, seja a arma dos traficantes de drogas ou a arma da polícia, que quase sempre é um dos braços do Estado mais eficazes nesses espaços de pobreza e de violência. Quer dizer, como é que o aluno pode construir uma figura de autoridade se ele vem de famílias desestruturadas? E quando eu falo família estruturada, eu não estou falando da família de margarina, não, de comercial de margarina, não. Uma família monoparental, ela pode ser estruturada, mas ele pode vir de famílias monoparentais ou não monoparentais absolutamente desestruturadas, não construir uma relação com a figura de autoridade. Como é que o aluno pode respeitar o espaço escolar o espaço escolar e o professor como pontes para uma mobilidade social e para a construção de um futuro melhor, se ele tem exemplos anteriores a eles que mostram que isso não aconteceu? A escola não promoveu essa mobilidade social, essa escola não foi uma ponte para a construção de um futuro melhor, né? Como é que esse aluno pode respeitar o espaço escolar se muitas vezes ele vai para a escola tão somente para comer? Continuo falando do aluno de escola pública, da maioria delas. Ele vai para a escola tão somente para comer a merenda escolar e não há merenda escolar porque os recursos da merenda escolar foram drenados por esquemas de corrupção envolvendo prefeitos e vereadores e gestores públicos nas escolas. Quer dizer, que modelo de autoridade essas autoridades públicas podem oferecer para esses alunos? E é claro, quem acaba pagando o pato é o professor, lógico. Então, se a gente pensar nas escolas privadas, por exemplo, como é que pode... O João Luiz Cesarino falou, por exemplo, não sei se foi o João Luiz ou foi o Jefferson, que falou desse comportamento do aluno como cliente, né? Quer dizer, que pressiona nas escolas privadas o professor porque eu estou pagando. Como é que o aluno não vai se comportar assim se a mantenedora das escolas públicas, se muitas vezes o diretor trata ele dessa maneira, e no primeiro conflito estabelecido entre ele e o professor toma atitudes, e o professor toma uma atitude que contraria o aluno ou contraria os pais dos alunos, e ao tomar essa atitude, a resposta da mantenedora ou a resposta do diretor da escola é demitir o professor. Quando o aluno diz, eu estou pagando, eu quero a cabeça, ou o aluno não diz isso, mas o pai diz, eu quero a cabeça desse professor, porque esse professor puniu o meu aluno, ou puniu o meu filho. Então, o próprio gestor privado trata ele como um cliente. Então, ele vai se comportar como cliente. Se a educação é mercadoria, se eu sou um consumidor, eu quero o direito do consumidor. Eu não quero ser um cidadão, né? É um pouco complicado isso. Depois, a Clélia trouxe questões muito interessantes. Assim, eu acho que a escola ela tem que se repensar diante de uma sociedade que se transformou e que está em uma transformação vertiginosa. As novas tecnologias da comunicação e da informação, a relação com o prazer, quer dizer, nós vemos uma sociedade hedonista em que o prazer é priorizado, a satisfação do prazer. Como é que a escola pode responder a esse conjunto de transformações? Que escola pode nascer a partir daí? Será que o caminho é pensar a nova escola ou retroceder para figuras de autoridades ultrapassadas? Essa é uma pergunta que eu faço, e a ideia aqui é que a gente construa soluções. Então eu me pergunto, será que a ideia é aprovar um projeto de lei dessa natureza, um conjunto de projetos de leis, que não é só o da deputada Cida Borghetti, mas todos os projetos apensados, ou a gente tem que investir aqui como legisladores na aprovação do PNE, do Plano Nacional de Educação, e construir políticas de educação com os conselhos de educação, não só o Conselho Nacional de Educação, mas os conselhos estaduais, os conselhos municipais, envolvendo os conselhos tutelares, a comunidade escolar e a própria sociedade civil organizada. Será que nós não temos que pensar em soluções que nasçam daí, em vez da gente pensar em projetos de lei que não necessariamente serão implementados? E nós temos aqui um exemplo claro de um projeto de lei que foi aprovado por essa casa e que nunca conseguiu ser implementado, que é a Lei 10.639, nunca conseguiu ser implementado. Então, a solução não vai vir de um projeto de lei, eu creio, tão necessariamente. E aí, para encerrar a minha fala, já que Cida citou Confúcio, eu quero citar Carlos Drummond de Andrade, acrescentando uma frasezinha, uma palavrinha ao verso Drummond. As leis não bastam. Os lírios não nascem necessariamente das leis. Então é assim que eu encerro a minha fala.